merecesse, né? E ainda assim ele se revelou a nós, né? Se dá a conhecer. E isso é algo extraordinário. O nosso tema de hoje é maravilhoso. Nós vamos falar sobre oração. E oração é, assim, algo que muda o nosso relacionamento com Deus. Né? A prática da oração, a disciplina da oração é algo que nos faz nos achegar ao nosso Pai, né? E esse relacionamento se fortalece. Né? E é algo que o Senhor nos ensinou a fazer. Então, que nós possamos caminhar juntos aí nesse tema e que eu espero, né, no fim dessa aula, é que você possa se tornar realmente, né, uma pessoa de oração, alguém que ame, né, estar falando com o seu Pai. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse dia, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. Te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é abençoador, porque o Senhor cuida de nós em tantas situações, Pai, nas quais a gente nem imagina. Muito obrigada, Pai. Deus, nós queremos nessa manhã entregar essa aula ao Senhor e consagrar a Ti tudo que for falado aqui. Pai, que cada coisa, Pai, que for dita aqui, possa ser dita, Senhor Deus, Pai, diante da Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa nos inspirar e nos iluminar diante da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa fazer com que nós desejemos cada vez mais falar com o Senhor, conversar com o Senhor, estar na Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar aí, né, nosso tema, e que é falar sobre oração. Na semana passada, né, a gente falou um pouquinho sobre a importância, né, de sermos membros de uma igreja local. E eu espero que você tenha entendido, né, que é algo muito importante essa comunhão com os irmãos, né, na igreja, e que não tem como, né, ser um cristão online. A online nos ajuda muito, nós temos aqui a nossa EBD online, nós temos muito conteúdo na internet, né, e conteúdos bons, né, que nós pesquisamos e que nos ajudam a crescer, ótimo, mas é necessário que a gente congregue, né, que a gente viva ali junto com os irmãos, seja realmente o corpo, né, dentro da nossa igreja. Então, que você tenha, né, colocado no seu coração esse sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, né, de uma forma visível e comprometida, como sendo algo que o Senhor espera de nós também. E hoje, né, a gente vai aí mergulhar, né, em um dos temas que talvez seja o mais incompreendido, né, mais mal compreendido, na verdade, da vida cristã, que é a oração. Né? A gente precisa desmistificar algumas coisas, isso é algo que nós vamos conversar bastante, e precisamos também entender, né, a importância disso. Né? Quando eu falo em oração, né, o que vem na sua mente? Quando, né, a gente fala oração, algumas pessoas pensam em vigílias, né? Algumas formas de oração, e inevitavelmente a gente acaba tendo as nossas formas de oração, né? A gente acaba orando e a gente tem o nosso jeito, né, de conversar com Deus. Isso é errado, até porque quando você conversa com seus amigos, você tem seu jeito de falar com cada amigo, né? Você tem a forma de conversar com cada amigo, e é a mesma forma, né, quando a gente conversa com Deus. Mas a oração, muitas vezes, ela se torna como se fosse uma lista de compra celestial, sabe? Eu vou orar assim, Deus, eu quero isso, 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 isso. Né? E a oração não é isso. A oração não são só petições, né? A oração tem várias partes, né? Quando nós falamos sobre oração lá no primeiro módulo, e aí a gente falou sobre toda a doutrina da oração, lá a gente separou, né, os tipos de oração. Se você não viu, tá lá no nosso Instagram gravado. Busca lá que você vai. Eu vou até buscar colocá-las aqui no YouTube, mas elas ainda estão lá no Instagram gravadas por enquanto. E lá a gente falou sobre isso. Mas hoje eu quero falar, né, como nós estamos aí num módulo de prática, eu quero falar sobre a prática mesmo da oração. Né? A oração tem várias formas, né, dela ser feita, sim, mas não é uma oração de petição. Esse não é como posso dizer, isso não é a alma da oração, né? Não é, a oração não foi feita só para pedidos, né? Pelo contrário, a oração, como eu disse, foi feita para relacionamento. Né? Não é um momento onde a gente apresenta todos os nossos desejos e necessidades a Deus, né? Só isso, né? Claro que é um momento onde a gente faz isso também, né? Não que isso esteja errado, mas, né, a oração não é lá a varinha mágica, não é a lâmpada, né, do gênio, onde você faz os seus pedidos e todos eles são atendidos.
né? Mas é sim uma ferramenta que nós temos para conversar com o nosso Deus, para nos relacionar com o nosso Deus. Né? Apesar de muitas pessoas achar que a oração é uma ferramenta para convencer, né, Deus a fazer a nossa vontade. E não é isso. Né? E a gente precisa entender isso e ver a beleza que há, né, em entender isso. Porque há uma beleza em entender que a oração não é isso. Não é só sobre isso. Né? Então, nós precisamos entender e também entrar num equilíbrio, porque ao mesmo momento que existem pessoas que pensam que a oração é como uma varinha mágica que vai pedir, Deus vai fazer na mesma hora, né? Existem pessoas também que, por crer na soberania de Deus, né, se perguntam: então se Deus já decretou tudo, se ele já, né, sabe de todas as coisas, ele sabe das minhas necessidades, por que eu vou orar? Então, são dois extremos que não são legais. Né? Nenhum desses dois extremos são legais. Nós precisamos entendê-los, né? E equilibrar, né? o que é a oração e o que é uma vida prática de oração, para que a gente possa mudar, né, esse nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa investir nesse relacionamento. A oração, eu já disse isso aqui algumas vezes, é uma disciplina espiritual. E como toda disciplina espiritual, ela exige prática. Né? E quanto mais nós praticamos, né, mais nós nos fortalecemos. Como, por exemplo, um exercício físico é uma disciplina, né, que é realizada todos os dias. E quanto mais você realiza, mais você vai se fortalecendo. A oração, da mesma forma, também é uma disciplina, né, e algo que é muito importante, né, para nós cristãos, para a nossa vida cristã, né, enquanto filhos de Deus, né? Enquanto filhos escolhidos do Senhor, amados dele, né? Nós tem uma frase, né, que é do Kierkegaard. Eu nunca sei falar o nome dele. É um filósofo, né, um cristão que chama Soren Kierkegaard, e que ela é muito boa para que a gente entenda e que ela permeia muito essa questão da oração. Que ela diz assim: a oração não transforma Deus, mas ela transforma aquele que ora. Muitas vezes nós oramos, né, e a gente falou um pouco sobre isso, pensando que nós vamos mudar a percepção de Deus sobre algo. Mas, na verdade, a oração, ela nos transforma. A verdadeira oração, ela nos transforma. Deus, ele concede pedidos de oração? Sim, e nós vamos ver isso aqui, né, e vamos ver isso na Bíblia várias vezes, né, que Deus usou a oração para fazer ali a sua vontade na terra. E isso é maravilhoso, né? E essa coisa que Deus nos escolhe tão pequenos e ainda ele nos usa no seu propósito. Né? Deus nos usa no seu propósito. Deus veio ao mundo, mandou o seu filho e ele disse: ide por todo mundo. Ou seja, ele nos concede uma parte, né, no seu plano. E isso é tão maravilhoso que a gente não consegue mensurar. A gente não consegue mensurar. Eu e você, enquanto seres humanos, a gente nunca confiaríamos um projeto nosso tão grande a pessoas que, para nós, né, são inconfiáveis, né, que não merecem. Mas Deus, ele nos confia, né, uma parte do seu plano. E a oração é isso também, né? É uma participação. Nós estamos ali e Deus nos permite, sim, né, orar para que também os seus planos sejam estabelecidos na terra. Nós vamos ver mais sobre isso. Mas essa frase eu quero que você deixe no seu coração. A oração não transforma Deus, mas ela transforma aquele que ora. Né? A oração, ela não é primariamente, ou seja, não é em essência, né, sobre mudar as circunstâncias ou a mente de Deus, né? Mas ela é sobre nós sermos mudados por Ele, enquanto nós oramos. Sermos mudados os nossos desejos, as nossas vontades, né, os nossos... nas nossas petições, né? Quanto mais em Cristo nós estamos, isso tudo vai sendo realinhado. Os nossos desejos vão sendo realinhados em Deus. E isso é muito sobre a oração. Isso fala muito sobre o poder da oração no relacionamento com Deus. Então, a oração, ela é um convite para o diálogo. Um convite para o diálogo com Deus. Né? E ela realinha o nosso coração, ela renova a nossa mente e ela aprofunda o nosso relacionamento com o Pai. Essas são três coisas, três benefícios extraordinários que a oração traz para a nossa vida. Ela realinha, né, os nossos desejos, né, aquilo que está no nosso coração. Ela renova a nossa mente, né, e ela aprofunda o nosso relacionamento com o Pai. Então, já é aí três coisas muito importantes para te incentivar a orar todos os dias, a orar sem cessar. Né? A Bíblia nos ensina a orar sem cessar.
Então, primeira coisa que eu queria fazer aqui é quebrar alguns mitos. Existem 3 confusões que a gente pode cometer em relação à oração. A primeira, a gente já falou sobre ela, que é a oração de só pedir coisas. Essa oração faz parte, né, as petições fazem parte, mas se eu faço uma oração de só pedir coisa, pedir coisa, pedir coisa, eu vou me tornar um crente frustrado. Por quê? Existem coisas que Deus não vai fazer. Porque Deus, ele é pai, sabe, dá boas coisas aos seus filhos. E você, talvez está me ouvindo agora, seja um pai, você daria tudo que seu filho pede? Né? Não, existem coisas que a gente sabe que aquele pedido não é algo bom para ele. Né? Então, Deus também não dá tudo que a gente pede, graças a Deus, né? Porque a gente pede coisas do nosso coração e a gente pede coisas sem pensar, né? Pedimos mal, como diz Tiago. Mas, se você tem essa relação com o coração de só pedir, né? Isso vai te trazer uma frustração gigantesca. Deus não está me ouvindo, Deus não me responde, Deus não me ama, né? E isso é um problema desse tipo, né, de pensamento. Outro pensamento, né, outro mito que a gente precisa quebrar sobre a oração é orar muda Deus. Né? Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é imutável. Orar não muda Deus. Se eu peço algo que é fora dos padrões de Deus, né, fora daquilo que é o caráter de Deus, ele não vai fazer, né, porque Deus é imutável. Né? A nossa oração não muda Deus, né? Mas ele usa sim a oração para realizar os seus propósitos ali, mas dentro dos seus meios, né? Dentro daquilo que é o seu plano. Né? Ele não foge do seu plano para poder fazer a sua vontade. Nós vamos ler juntos rapidinho para a gente entender essa questão de Deus ser imutável. Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Então Deus tem um propósito específico com aquilo que ele prometeu. E ele fez várias promessas. Né? Mas Deus não muda. Né? Deus não muda porque ele é imutável. Ok? Vamos ler também rapidinho, que eu até citei aqui, Tiago 1,17. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, não existe variação nem sombra de mudança em Deus. Então, a nossa oração ela não muda Deus, né? Mas ela nos muda, nos transforma. E o terceiro mito que eu queria combater aqui sobre a oração é que a oração só vale quando eu sinto no meu coração arder, sabe? Tem muita gente que tem isso no coração, assim, ai meu Deus, a oração, eu orei, mas a minha oração, como é que é? Não passou do teto. Né? Não tem isso, essa fala? A minha oração não passou do teto. Por quê? Porque eu não senti meu coração. Meu coração não ardeu enquanto eu orava. Existem momentos em que nós vamos orar e que nós vamos sentir, né, ali a presença de Deus, nós vamos, né, chorar, né, e vai ser algo extraordinário. Isso é ótimo, né, porque nós somos seres emocionais, seres completos, mas não é sempre que nós vamos sentir emoção. Então não é só quando eu sinto que a minha oração funcionou, né, mas a minha oração está sempre sendo ouvida por Deus, porque Ele ouve todas as coisas. A oração ela é muito mais sobre um ato de fé obediente, né, uma disciplina que eu obedeço e faço e cumpro, porque Deus me falou que eu devo orar, do que algo que só quando eu sinto vontade, quando eu estou quebrantado, que eu vou fazer. Né? Mas é algo que eu preciso fazer sempre. E não é só quando eu sinto, né? Algo extraordinário que o Senhor está me ouvindo, ou que aquela oração foi poderosa. Né? Existem tantas pessoas que ficam atrás de pessoas que fazem orações poderosas, porque quando aquela pessoa ora, eu sinto algo. Né? E não é só o sentir. Né? Deus quer que nos relacionemos com Ele. Lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim: continuem a orar, vigiando em oração, com ações de graça. Ou seja, é uma ordem, continuem a orar, orem sempre, não é quando está sentindo, não é quando precisa, é continuem a orar, né? Façam disso uma prática. Né? Existe um outro versículo que diz: orem sem cessar, em todo o tempo. Né? Então, esse é um erro que a gente comete e que pode fazer com que a gente pare de orar. Não estou sentindo, eu não estou bem, eu não estou emocionalmente legal, então não vou orar. Então, isso é algo que a gente precisa entender. Né? Sentimentos podem seguir a oração, mas elas não fundamentam a oração. Né? Nós podemos até sentir essas emoções, né, nossas emoções ali durante a oração, mas não são isso que faz com que a nossa oração seja melhor, né, ou pior. Então, a oração, né, é a resposta de fé à palavra de Deus. Né? Então, eu oro porque eu crio em Cristo, eu
sei que eu posso falar com o meu Deus e que isso é um privilégio, não porque eu vou sentir algo. Então, vamos continuar aí. Então, esses 3 mitos eu queria que você guardasse aí no seu coração, né? Para que você pudesse ter esse entendimento de que oração, né, não é só petição, porque isso vai me frustrar, né? A oração, ela não muda Deus, porque nosso Deus é imutável, né? E não é só quando eu estou sentindo no meu coração um desejo de orar, mas é uma disciplina que eu tenho que praticar todos os dias. Então vamos continuar aí no nosso tema. E agora vamos saber por que a gente ora, então. Por que nós oramos? Né? Qual que é o fundamento da oração na palavra? Né? E aí, essa parte, né, vem muito daquilo que eu já disse, né? E a gente pensa no nosso coração, se Deus é soberano, por que eu devo orar? Se Deus já sabe, antes de eu falar, né, o salmista fala, ele já sabe a palavra que vai vir à minha boca, por que eu devo orar? Mas nós precisamos entender que existe, e em todos os temas que nós falamos aqui, existe essa tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Né? E nessa tensão a oração é crucial, porque Deus nos dá a responsabilidade de orar. É uma responsabilidade nossa, né, de orar. E a gente precisa de entender isso no nosso coração. Né? Que Deus ele é soberano, que Deus vai cumprir o seu plano. Né? O seu plano de Deus ele vai cumprir, independente de mim e você, mas ele escolhe nos usar dentro deste plano. Né? Então, por isso, nós temos uma responsabilidade de fazer uma oração. O Hernandes Dias Lopes ele tem um livro que diz que o tema é a vontade de Deus e a oração. É muito bom, né, esse livro. E lá ele coloca essa questão de forma direta. Né? Ele diz assim, se Deus já decretou todas as coisas, se Deus já sabe de antemão todas as coisas, vale a pena orar? Tem alguma razão de ser a prática de oração ou o ato de orar? Ou seja, ele nos dá esse pensamento que é um erro, né, que a gente viu lá no início, que é um dos erros que a gente precisa equilibrar. Né? E essa é uma pergunta honesta que talvez muitos cristãos façam, né? Mas a resposta que ele dá, né, ali a esse tema é que, né, a oração ela não muda o decreto soberano de Deus, mas ela em si, né, é um dos meios que Deus usa soberanamente, né, para executar a sua vontade no mundo. Então Deus usa a nossa oração para executar a sua vontade no mundo. Olha que coisa extraordinária, Deus nos usar diante de todas as nossas limitações para executar a sua vontade no mundo através da nossa oração. Isso é algo muito diferente daquilo, né? É igual o amor de Deus, é algo que a gente não compreende, é algo profundo demais para que eu e você, que somos tão limitados e tão levados por sentimentos, né? Sentimentos mesmo, né? Por emoções, para que a gente entenda. Né? Mas Deus ele usa, né, a nossa oração para executar a sua vontade no mundo. Né? E isso, né, nós precisamos entender e equilibrar dentro do nosso coração. Não sei se eu já falei várias vezes aqui, né, sobre Sproul, né, que é um pregador, né, batista muito famoso, chamado até o príncipe dos pregadores aí. Ele também tem um livro, né, que ele fala sobre a oração, né? E ele escreveu um artigo que fala, né, sobre a oração muda Deus. Né, e eu vou ler um trechinho, né, desse artigo dele que diz assim: a mente de Deus não muda porque Deus não muda. As coisas mudam. E elas mudam de acordo com a sua vontade soberana. Então, a mente de Deus não muda, porque Deus não muda. Mas as coisas mudam, né, de acordo com a vontade soberana de Deus. Que ele exerce através de meios secundários e atividades secundárias. A oração do seu povo é um desses meios. Né? Ele usa para fazer as coisas acontecerem nesse mundo. Olha que lindo, né? Então, Deus usa a nossa oração, né, como uma ferramenta, né, para que as coisas aconteçam nesse mundo. Por isso é importantíssimo nós orarmos. Né? Orar tem muita importância e tem muito valor, né, para Deus. Então, Deus, ele não só apenas ordena ali para que algo aconteça, né, mas ele definiu alguns meios para se chegar naquele fim. E um desses meios gloriosos é a oração. Isso é algo muito importante, porque Deus escolheu a oração como meio de efetivar os seus propósitos. Né? Deus faz promessas ao seu povo, mas o seu povo deve orar com base nessas promessas para que elas aconteçam. Isso é algo muito extraordinário. O próprio João Calvino, nas suas Institutas, ele fala, né, que Deus ordenou
a oração, não porque ele precise ser informado sobre algo, né, ou persuadido, mas para o nosso próprio bem, né? Então, Deus, ele usa a oração para que os seus propósitos sejam exercidos aqui na Terra. Então, a oração é um meio pelo qual a gente exercita a nossa fé, porque a gente crê na promessa de Deus que está ali, e a gente ora pelas promessas de Deus que estão ali na sua palavra. Né? E isso é uma forma da gente reconhecer, enquanto a gente ora, quando a gente coloca uma situação diante de Deus, a gente reconhece a nossa total dependência dele. Né? E a gente é preparado, né, para receber ali as suas bênçãos com a devida gratidão. Então, diante de uma oração, eu estou me rendendo a alguém que eu sei que eu dependo dele. Quando eu estou orando, eu entendo que eu mesmo não consigo fazer nada, mas que somente Deus é quem pode, né, resolver todas as coisas, fazer todas as coisas, e que eu sou incapaz. Então eu reconheço a minha total dependência de Deus enquanto eu oro. Né? E ao mesmo tempo, enquanto eu oro, Deus vai preparando o meu coração, né, trabalhando ali o meu coração, o meu orgulho, para que eu possa receber aquilo que ele vai me dar com devida gratidão. Olha que lindo como a oração é uma ferramenta extraordinária, né, para nos transformar, nos conformar à imagem de Deus. Né? A oração, ela é um ato de adoração a Deus, porque quando eu digo para Deus, né, eu coloco diante de Deus e uma situação em que eu entendo que Ele é o único que pode fazer todas as coisas, eu estou adorando a Deus. Né? Jonathan Edwards dizia isso, que a oração ela é um ato de adoração. Né? Então, quando a gente ora, nós estamos ali prestando honra adequada ao grande autor da vida, né? E a fonte de todo bem, que somente ele é a fonte. Né? E quando nós oramos, nós reconhecemos isso, né? Um reconhecimento visível da nossa dependência, né? E isso glorifica a Deus. Né? E por isso a oração é tão extraordinária. Então, a gente deve orar, sim, sempre, porque Deus nos manda orar. Né? Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Também devemos orar porque isso glorifica a Deus, né? Mostra que nós dependemos dele. E também devemos orar porque isso nos transforma. Né? Diante dessa dependência, Deus prepara o nosso coração para receber as suas bênçãos com gratidão, né? Com o entendimento que não depende de mim, mas depende somente dele. Né? Isso é algo extraordinário. Eu quero caminhar com você da Bíblia, da criação, né, até o Pentecostes, para a gente falar aqui sobre oração. Na criação, Deus falava com o ser humano todos os dias. Isso está lá nos capítulos, né, 1 e 2 de Gênesis. Deus falava, Adão, dê nome aos animais, você vai se chamar Adão, eu vou te dar uma auxiliadora idônea. Então Deus tinha esse relacionamento com o homem, né, de Deus falar e o ser humano responder, né, e ter um diálogo ali, né, ali no jardim antes da queda. Depois da queda, né, nós perdemos essa confiança de filhos, nós tivemos medo de falar com Deus. Né? Lá em Gênesis 3:10 diz assim, ele respondeu, Deus chamou Adão e Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, a partir da queda, né, Adão continuou podendo ouvir a Deus ali, ele ouviu Deus chamar, mas ele não respondeu porque ele teve medo. Então a queda nos fez perder essa confiança de filhos, né? E ela nos fez perder esse relacionamento. Ela fez uma quebra num relacionamento que era de diálogo, né? Deus falava, Adão respondia. Mas depois da queda, isso foi quebrado. Né? E aí nós tivemos medo, né? Nós nos escondemos de Deus por conta daquilo que nós mesmos, né, fizemos por conta do pecado. Mas, né, com a redenção, com Cristo tendo morrido por mim, por você, vindo à terra como homem, né, e morreu, pagou o preço do nosso pecado cometido lá no Éden, né, Cristo abriu esse acesso de novo. Né? Cristo abriu esse acesso de diálogo, de falar com o nosso Pai novamente. Lá em Hebreus, e eu vou ler esse trecho porque é muito bom, muito lindo, Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22, diz assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ou seja, nós temos ousadia de falar com o Senhor pelo sangue de Jesus, porque ele nos deu esse acesso novamente, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu,
isto é, pela sua carne. Então, ali pela morte de Cristo, pela sua carne, ele abriu um novo e vivo caminho de relacionamento. Gente, esse trecho é extraordinário. Se eu fosse você, anotava e lia ele essa semana durante o seu momento de oração. Continuemos aí, versículo 21, Hebreus 10, 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, aqui, Cristo, né, diante de tudo isso que aconteceu, nós falamos na criação, falávamos abertamente com Deus, na queda, esse relacionamento foi quebrado, mas a redenção nos deu um novo e vivo caminho, para que a gente conversasse com o nosso Pai, para que a gente pudesse falar com Ele, né, para que a gente tivesse confiança de chegar a Ele e falar diretamente com Ele. Isso é extraordinário. E ainda além disso, tem mais ainda, né? Além de Cristo ter aberto esse caminho e, né, nós podemos ter ousadia para nos achegar ao santuário de Deus, né? Nós ainda ganhamos aí o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele nos faz com que a nossa própria alma clame, né, Abba Pai. Você chame o nosso Pai de Paizinho, tenha relacionamento com ele, né? Entenda que é um relacionamento próximo, né? Um relacionamento de amor. Lá em Romanos 8,15 diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Lembra que lá Adão estava com medo de falar com Deus? A gente não tem mais, não recebemos esse espírito. Mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, pelo qual nós podemos nos relacionar com o nosso Pai, o nosso Paizinho. Abba Pai é uma expressão, né, que é uma expressão de pai, papai, paizinho, de uma expressão de relacionamento mesmo, íntimo, né, com o pai. E lá em Gálatas 4:6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama Abba Pai. Ou seja, né, nós tivemos esse relacionamento que foi quebrado, completamente restaurado por aquilo que Cristo fez e pelo Espírito Santo que ele nos enviou. E olha que algo extraordinário, né? Então, é muito mais do que ser algo para pedir, né, as minhas necessidades, a oração é algo algo que Cristo conquistou para mim, para você. É um relacionamento restaurado, né? E na nova criação, né, nós falamos sobre o Espírito Santo, e na nova criação, que somos nós, né? Lembra que a gente fala, nós somos nova criatura, e a criação, né, será restaurada ali pelo Pai, e nós estamos aí nesse plano, né, do reino de Deus, né? Vem o reino de Deus, e Jesus nos ensina a orar, né, clamando pelo venha o teu reino e pela vinda de Cristo. Né? Lá em Mateus 6,10, né, Jesus nos ensina lá, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Né? Ou seja, essa é a nova criação sendo feita, seja feita a sua vontade, aquilo que é o seu plano seja executado, né, assim na terra como no céu. E lá em Apocalipse 22:20, né, nos ensina também a clamar, vem Senhor Jesus. Né? E isso é uma oração de uma nova criação, que diz assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. E aí João responde, amém, vem Senhor Jesus. Né? Então Deus, ele tem o controle dos fins e dos meios, né? Ele promete, né, faz promessas, mas ele também nos convida a clamar, né? E ele diz, né, o próprio Cristo diz para a gente lá em Mateus 7:7, pedi, buscai e batei. É muito legal porque eu não entendo muito dessa questão de números, né? Mas quando o número 7 aparece na Bíblia, é sempre algo de perfeição, né? É ligado à perfeição. E aqui o versículo de Mateus 7:7 fala algo que é a perfeição do relacionamento, né, de Cristo conosco, que diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. Então, muito mais do que os nossos desejos, a pessoa quando lê isso aqui fala, não, então eu posso pedir tudo, eu vou pedir um carro, uma casa, uma moto, enfim, né? Mas muito mais do que bens materiais aqui, né? Deus está dizendo, nos convida a clamar, nos convida a desejá-lo, desejar esse relacionamento, a buscar esse relacionamento, né? Porque aquele que busca acha, né? Então é isso que Jesus está falando sobre aqui. Isso é algo extraordinário. Então
nós falamos aí, né, que a oração nos transforma, a oração é um meio pelo qual Deus, né, trabalha no nosso coração, pelo qual ele executa as suas promessas. Vamos agora ver alguns exemplos bíblicos, né, com a oração mudando a história, para que a gente entenda que realmente Deus usa a oração, né, que não é algo, eu não preciso fazer porque Deus já sabe de tudo. Então vamos lá. Né? A Bíblia está repleta desses exemplos, né, onde Deus ele mostra dentro da sua soberania que ele escolheu mudar as circunstâncias em resposta à oração. Né? Então, Deus ele é o Senhor da história, né? E ele faz, né, ele muda a história por meio, mas mesmo assim ele nem escolheu mudar a história, e nesses casos aqui por meio da oração. Vamos ver alguns exemplos aqui, por exemplo. Jonas, da cidade de Nínive. Né? A gente sabe, né, que Jesus enviou Jonas para pregar para a cidade de Nínive, né, e dizer para eles, né, que dentro de 40 dias, se eles não se arrependessem, aquela cidade ia ser destruída. Né? E aquilo era um decreto de Deus. O juiz estava decretado. Dentro de 40 dias, se vocês não se arrepender, né, se arrependerem dos seus pecados, essa cidade vai ser destruída. Né? Mas o que aconteceu? A gente vê ali que Jonas até ficou chateado, não gostou. A Bíblia diz, né, que o povo se humilhou, se cobriu com pano de saco e cinza e clamou e orou a Deus. Né? E Deus suspendeu esse castigo que ele tinha decretado, né? E que estava lavrado ali sobre aquela cidade. Então Deus poupou a cidade, poupou o povo e trouxe salvação ao invés de juízo. Né? Então aqui, né, Deus usou a oração daquele povo para cumprir o seu propósito de salvar, né, aquela cidade. Então, ele é o Senhor da história, né? E ele mesmo, né, pode mudar a história. Então, para Deus não tem impossível. Para Jonas era impossível, né? Jonas ficou até com medo de ir. O povo era tão ruim, tão mal, né? Diz que eles cortavam pele, pedaço de pele das pessoas. Então, Jonas falou: meu Deus, eu não vou nesse lugar. Eu vou chegar lá e eles vão me matar, né? E aí, Jonas pensava, não tem como esse povo ser salvo. Tanto que quando eles clamaram, foram salvos, Jonas ficou chateado com Deus, porque Deus, né, não destruiu eles. O desejo de Jonas era a destruição desse povo, porque ele olhava e falava assim, isso aqui não tem jeito, esse tipo de gente não tem condição. Né? Mas Deus mostrou para Jonas que ele é o Senhor da história, mas ele usou ali, né, o clamor daquele povo e exerceu ali a sua salvação. Né? Algo extraordinário, né? Que a gente pode ver na palavra de Deus. Né? Então não há causa perdida para Deus. Se existe alguém aí no seu coração, né, que você pensa que essa pessoa não pode ser alcançada por Deus, tire isso do seu coração, porque não há impossíveis para Deus. Né? Coloque o seu joelho no chão e clame para que o Espírito Santo abra o coração, né, daquela pessoa, para que o Espírito Santo traga salvação na vida dela. A gente pode orar por isso. E o Senhor, certamente, né, sendo da sua vontade, sendo do seu plano, ele nos ouvirá. Então, que você possa, né, quebrar no seu coração esses muros, né, de impossibilidade por conta de preconceito, né, porque a pessoa não é aquilo que você acha que ela deveria ser, mas que você possa joelhar, né, orar para aquela pessoa e clamar por ela, né, para que é um instrumento que a gente alcance, né, essas bênçãos de Deus aí. Outro exemplo, né, de mudança ali, de que Deus tinha um decreto e que ele foi mudado através de uma oração, foi Abraão, quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Isso está lá em Gênesis 18, 28, 22 até o 23. Depois você leia lá. Mas Deus, né, tinha enviado ali os seus anjos, já tinha enviado os anjos para destruir a cidade, né, de Sodoma e Gomorra. Ou seja, né, já tinha um decreto ali. Né? O fogo de Deus estava prestes a cair sobre a cidade. Mas a Bíblia nos conta que quando Deus estava lá destruindo as cidades, ele lembrou de Abraão e salvou Ló. Por quê? Porque Abraão tinha clamado. Né? Abraão tinha falado para ele, se tiver um justo Jesus, o Senhor não queima a cidade, né? Então, Deus, a Bíblia nos fala que o Senhor ouviu a oração de Abraão e por isso ele salvou Ló, né? Ali da destruição, que já estava decretada. Outro exemplo, né, o último exemplo que nós vamos dar aqui, porque tem vários, né, é o exemplo de Joel. Joel, lá em Joel 2, se você quiser ler do 12 ao 27, você consegue ver essa história. Né? O profeta Joel convocou ali o povo com arrependimento, com jejum, choro e pranto.
né? E aí ele até diz, né, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Né? E qual foi o resultado desse momento de oração, de jejum? Né? Deus se mostrou zeloso ali, né, com a sua terra, e compadeceu do povo e prometeu restaurar os campos, as lavouras, os rebanhos, né, e a própria vida espiritual daquele povo através dessa oração, né, de arrependimento ali que Joel, né, chamou a nação a clamar. Então a Bíblia ela é muito clara né, nesse sentido, né? Que Deus ele é misericordioso, ele é compassivo e ele atende a oração daquele que busca, né? E ele muda as circunstâncias se for necessário para que aqui os seus propósitos sejam, né, executados aqui na Terra. Então a gente viu até aqui agora, né, que a oração é algo vital, né? A oração não é uma teoria, mas ela é prática, é um relacionamento, é uma conversa. Né? E a oração não vem de ficar pensando coisas difíceis para se falar, né? Para ficar intelectualizando. Ai, meu Deus, eu preciso de falar uma palavra difícil. A gente tem vergonha de orar porque as palavras dele, né, não são tão rebuscadas, né, quanto ele gostaria, porque tem gente que faz uma oração muito bonita, né? Mas, né, não é isso que Deus espera. Né? A oração é algo que a gente vive de verdade, é um tempo todo, é um diálogo, é uma conversa, né? É uma experiência concreta de relacionamento, né, com o nosso Pai. Né, vida diante do nosso Pai, que ele nos vê em secreto, né, e ele nos reconhece enquanto ovelhas de Cristo, ele ouve, né, nós ouvimos a sua voz, né, e ele nos ouve. Né, lá em Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, ele nos deu esse poder de poder conversar com ele, o poder do Espírito que opera em nós. 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, ele mesmo que nos deu esse poder, né? Ele mesmo que nos deu o seu espírito, né? Ele mesmo quem nos deu esse relacionamento e quem restaurou esse relacionamento com ele. Né? Então, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, existem coisas, né, que a gente pensa que são impossíveis, mas que Deus, né, faz infinitamente mais do que a gente pensa. Então, quando nós já falamos aqui que Deus realmente usa a oração, que Deus que é importante a gente orar, né? Porque Deus ele muda as circunstâncias. Mas agora vamos afastar um pouco a superstição e o ritualismo da oração, né? Que é o outro extremo que a gente falou lá em cima, né? A oração ela não é mágica, né? Mas é o principal exercício da nossa fé. A oração não é como eu já disse, a lâmpada do gênio, né? Que Deus vai nos conceder tudo aquilo que a gente quiser, que eu vou ordenar, já vê Deus, já vimos orações, né, que eu vou ordenar a Deus que faça. Não é isso, né? Mas a palavra nos mostra que existem propósitos claros para a oração. Né? E alguns desses propósitos são, né, o primeiro, buscar a Deus para cada necessidade, ou seja, ter um coração em que nós sabemos que dependemos dele, nós precisamos buscá-lo em cada uma das nossas necessidades, isso é dizer, Deus, eu dependo de você para que tudo aconteça, eu sei que para que tenha alimento na minha casa, eu preciso trabalhar, mas eu sei que quem me dá o sustento, quem me dá a saúde para que eu trabalhe é o Senhor, para quem abre as portas de um trabalho, enfim, Deus é quem suprir as nossas necessidades. Então, quando eu busco a Deus para cada uma das minhas necessidades, eu tô, né, é um dos propósitos da oração, que é me render a Ele e entender a minha total dependência dele. Um segundo propósito da oração é apresentar a Ele as nossas petições. Sim, né? Deus ouve, né, os nossos pedidos, né, e Ele quer que nós falamos com Ele. Né? Apresentar a Deus as nossas petições é algo que é muito importante, até para que a gente avalie as nossas próprias petições. Acho que enquanto nós estamos orando, existem coisas que nós pedimos que a gente repensa. Né? Nossa, será que, né, realmente isso é algo que é a vontade de Deus para a minha vida? Então, esse é um dos propósitos da oração, que a gente vá apresentando as nossas petições, né, e colocando elas diante do Senhor. Isso também é um meio de adoração, né, de dependência, como a gente disse aqui, buscar a Deus para cada necessidade. Um terceiro propósito da oração é nos preparar para receber os benefícios com gratidão. Eu falei sobre isso, né? Enquanto a gente ora e reconhece que Deus, somos dependentes de Deus, Deus está trabalhando a humildade, está trabalhando nosso caráter, o caráter de Cristo em nós. Né? Então, ele está nos preparando para que a gente possa receber aquilo que, né, ele deseja nos dar com gratidão. Né? Não achando que ele nos deu porque é obrigação dele, mas com gratidão, sabendo que ele é bom e a gente não merece, mas que ele faz.
Um quarto propósito da oração é nos fazer meditar sobre a bondade de Deus. Quando a gente ora, a gente tem uma oração respondida, e aí a gente para pensar, olha, gente, eu tenho hoje o que eu orei ontem. Olha, eu estou vivendo hoje pelo aquilo que eu orei ontem. Olha que algo extraordinário. A gente começa a meditar sobre a bondade de Deus, como Deus é bom, como Deus tem me abençoado, como Deus tem cuidado de mim. Né? Então, um dos propósitos da oração é meditar sobre a bondade de Deus. O quinto propósito da oração aí, que eu coloquei, enumerei 6 aqui, mas são mais, mas né, alguns, é inspirar o deleite e a gratidão pela resposta. Né? Então, como eu disse aqui, ela nos inspira a deleitar naquilo que é a vontade de Deus. Né? Quando você ora por algo que você desejava muito, e aí Deus não te dá, mas lá na frente você entende por que Deus não te deu, porque aquilo não seria algo bom. Isso é um deleite, sabe? Que nós estamos, né, debaixo de um Deus soberano, que cuida e sabe o que é bom para nós, ainda que a gente não saiba, né, ainda que a gente faça birra porque quer algo, né, Deus ele não vai nos dar aquilo, né, que ele sabe que não é bom para nós. Então, isso é algo extraordinário. E o último propósito da oração que eu coloquei aqui é confirmar a providência de Deus nas nossas vidas. Né? Com a oração, a gente entende, né, que Deus ele cuida de nós. Tivemos aí uma aula sobre providência de Deus, né? Sabemos que Deus ele cuida de nós o tempo todo. Né, o tempo todo ele está cuidando, né, o tempo todo ele é bom, né, o tempo todo ele está soberanamente agindo, né, nas nossas vidas. Então, a oração é isso, né, ela é relacionamento. Quando nós oramos, nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo e à santificação. Então, a oração faz parte dessas disciplinas, né, que forjam o caráter de Cristo em nós, né? E por isso é muito importante. E nós precisamos, tem algumas coisas que eu queria falar com vocês sobre a oração. Por exemplo, Jesus ele nos alerta, né, sobre vãs repetições. Né? Então, oração é relacionamento. Como oração é relacionamento, como eu coloquei ali, né, oração é relacionamento, não é algo que eu preciso repetir todo dia a mesma coisa. É conversa, né, sobre o que está acontecendo. O próprio Jesus, né, quando ele nos ensina a orar, lá em Mateus 6, 7 e 8, diz assim: E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir. Aqui, Jesus não está falando que a sua oração você não pode repetir uma palavra todo dia. Também não é isso. Tá? Como eu disse lá no início, quando a gente tem um amigo, a gente tem uma forma de falar com o amigo, não é? Eu, por exemplo, quando eu vou mandar uma mensagem para minhas amigas, eu falo, bom dia, amigas! Né? Ou seja, a gente tem um palavreado ali, né? Um vocabulário que a gente usa no nosso diálogo com as pessoas que a gente tem intimidade, e ele muda. Né? Quando eu vou mandar uma mensagem para um colega de trabalho, eu uso talvez o nome, né, dele ali. Oi, tudo bem, fulano? É diferente. A maneira com que a gente fala com as pessoas, né, é diferente. Né? Então, isso não quer dizer que você não pode repetir nunca aquilo que você fala. Eu, por exemplo, tenho essa mania de orar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor é. Então, assim, isso é uma coisa que eu repito, mas é porque eu tenho isso no meu coração. Obrigado por quem o Senhor é. Não quero agradecer só pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é na minha vida. Né? E não é porque eu não posso repetir isso nunca. Não é essa a questão. Mas aqui, o que Jesus está falando é a questão de a gente tentar falar, né, coisas muito rebuscadas, palavras muito bonitas, que não vêm do nosso coração, mas que é coisas em que eu acho que eu tenho que dizer. Né? Então, eu tenho que falar, Santo Deus maravilhoso, o dono de todo o universo, e eu vou repetindo sempre aquilo. Né? E é nesse sentido aqui que Jesus, né, disse, né, para que a gente não use vãs repetições. O que são vãs repetições? Repetições vazias. Repetições que não tem ali o coração, né, que a alma, né, que não está com sinceridade do coração, porque Jesus ele valoriza, né, mais do que a quantidade de palavras, né, Jesus valoriza a sinceridade do coração humano. Né, isso é algo que a gente precisa entender, né, que já foi muito estudado durante toda a história da igreja. O próprio Calvino dizia assim, que um coração devoto joga fora as suas afeições, como setas para furar o céu. Né? Então, a gente, né, lança fora aquilo que é de nós, né, que a gente gosta de ser, de mostrar ser, para que a gente possa, né, ter mais relacionamento com Deus, nos aproximar mais de Deus. E isso, uma forma da gente entender que Deus não está preocupado com a quantidade de palavras, mas com a sinceridade do coração, eu queria ler com você
um trecho, que é a parábola do fariseu e do publicano. Talvez você já conheça, mas eu quero ler com você, porque eu acho importante a gente falar sobre isso quando a gente fala sobre oração. Está lá em Lucas 18, nós vamos ler dos versículos 9 até o 14, que diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo. Ele estava orando no templo, parecia que era para Deus, mas aqui, né, ele nos afirma que ele estava orando de si para si, ou seja, né, vãs repetições. E ele orava dessa forma: ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Ou seja, ele estava ali se justificando: ó Deus, eu mereço, porque eu faço isso, porque eu jejuo, porque eu sou bom, eu não sou roubador, eu sou isso. Olha para você ver, Deus, como eu sou bom. Ou seja, ele orava de si para si mesmo. Ele não estava orando a Deus, ele não estava vendo quem ele realmente era, mas ele estava achando-se merecedor daquilo que Deus iria dar. Né? Continuando, versículo 13, Lucas 18, 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador? Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Ou seja, o publicano desceu justificado, mas o fariseu não. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aqui tem 2 figuras muito importantes para que a gente entenda essa parábola. O fariseu, ele é um membro de um grupo religioso respeitado. Né? Ele se via superior aos outros porque ele confiava na sua própria justiça, né? Na sua obediência à lei. Mas o publicano, ele era um cobrador de impostos, ele era visto como um pecador, um traidor da sociedade judaica ali, né? Porque ele cobrava os impostos da sociedade, os impostos do Império Romano para da sociedade judaica, trabalhava para o Império Romano, né? Mas Deus não olha palavras bonitas, né? Deus não olha a nossa justiça própria, Deus olha o coração. Frases feitas não conquistam Deus, né? Então, Deus, ele olha um coração contrito, um coração arrependido, um relacionamento sincero. Então, não é puxar saco de Deus, mas é, né, algo que é do nosso coração, é algo que entende quem nós somos diante de um Deus tão grande. Essa parábola ela é maravilhosa para nos mostrar, né, como Deus trabalha, né, como Deus ele fala, né, diante da nossa insignificância, do nosso tamanho, né, dos nossos pensamentos tão pequenos, tão materiais, né, mas Deus, ele é muito além de todas as coisas, né, e ele é maravilhoso. Vamos lá. O John Owen falou um pouco sobre isso, né? John Owen, ele é um puritano e ele tem várias obras maravilhosas, né? E ele focou todo o seu ministério em falar sobre comunhão com Deus, né? E ele falava que a oração é o ambiente onde essa comunhão acontece. Então, a oração é onde a gente tem essa comunhão com Deus. Deus vê exatamente quem nós somos. Gente, pensando, né, em Adão lá, despido, pensa Adão ali, né, despido, e ele entendendo que ele estava nu diante de Deus. Pensa, quando nós chegamos a Deus, como que a gente consegue mentir para Deus numa oração, gente? Se a gente sabe que Deus nos vê inteiro, Deus nos vê por dentro, Deus sabe os pensamentos, Deus sabe o que você falou, Deus sabe o que você pensou. Gente, isso é algo muito extraordinário. Não dá para você chegar a alguém que te conhece tanto, né? E mentir sobre quem a gente é, né? Como o fariseu fez ali, porque Deus conhecia o coração dele, né? Então, isso é algo extraordinário, né? Então, esse relacionamento, né, com Deus, ele deve ser cultivado. Né? Essa conversa contínua com Deus que nos ama deve ser cultivada. Né? Nós devemos desfrutar da presença de Deus. Então é muito mais do que pedir coisas, deu para entender? Muito mais do que pedir coisas. A gente pede coisas, pedimos coisas, mas é muito mais do que pedir coisas, é desfrutar dessa presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, desse relacionamento que ele nos dá sem que a gente mereça. Né, extraordinário, né, isso que ele faz por nós, né, é maravilhoso, né, isso que ele faz por nós. Então, é isso, né, que eu queria conversar com vocês nesse dia, mas eu queria ensinar, né, algo que Deus nos ensinou, né, para que a gente orasse, né, da maneira com que a gente ora, né, como que a gente deve orar, como que eu posso melhorar a maneira com que eu oro, então.
né? Como que eu posso melhorar esse relacionamento? Ah, Manu, eu oro, mas né, eu não sinto que eu tô, que Deus está me ouvindo, e a gente já falou sobre sentir, que não é isso que a gente tem que sentir, mas a gente tem uma forma, né, da gente sair da oração mecânica, né, e viver uma oração que realmente nos transforma, né? E essa forma é estar em Cristo. Né? Somente quando a gente está em Cristo, e estar em Cristo aqui implica em eu desejo aquilo que Cristo é, eu desejo o caráter de Cristo. Né? E quando eu desejo o caráter de Cristo, dificilmente eu vou pedir coisas erradas. Né? Porque eu não vou desejar. Quando eu estou em Cristo, eu entendo que Cristo, né, ele deseja de mim, quem que ele deseja que eu seja, quando eu entendo os frutos do Espírito, humildade, paciência, né, benignidade, enfim, tudo isso, eu entendo, né, um pouco daquilo que Deus espera de mim, e eu entendo que o que eu posso pedir que está fora disso. Né? Lá em João 15:17 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Olha como aqui Cristo está nos mostrando, olha, o segredo da oração é permanecer em Cristo. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, ou seja, se a minha palavra tiver te transformado, né, aquilo que você vai pedir vai ser feito, porque você vai pedir coisas que vão vir direto do coração de Deus. Lembra que nós já falamos muitas vezes aqui que nosso coração é enganoso? Os nossos desejos são enganosos? Né? Então, quando eu sou transformado pela palavra, quando eu estou em Cristo, aí sim, né, os meus desejos vêm do alto, as minhas vontades vêm dele, né, vêm daquilo que o Espírito Santo fomenta no meu coração. Né? E aí, né, é ao que o Senhor nos promete aqui que ele responde. Olha que promessa linda, né? Então, nós, enquanto cristãos, devemos desejar orar, desejar ter essa comunhão. A gente precisa praticar essa disciplina independente da nossa vontade, né? Independente daquilo que, né, nós desejamos. Né? E isso é importante de que a gente faça, né? Todos os dias. John Piper, né, que também é um pastor maravilhoso, que tem, nossa, tem tantos e tantos ensinamentos, ele diz assim em um livro dele: a oração é a expressão do nosso desejo por Deus. Quando oramos, nós admitimos que sem Cristo nós não podemos fazer. A oração é alimentada, né, por um desejo de ter mais Deus em nossa vida. Então, a oração não é teoria, ela é prática, é um desejo complexo, né, de ter Deus no nosso coração. E como que a gente pode orar? Né? Como que a gente pode fazer com que essa oração seja algo que, né, realmente seja algo que agrade o coração de Deus? Eu fiz um mapinha aqui, vindo pela oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Né? Jesus, ele começa, né, dizendo assim: Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, isso já nos mostra a nossa identidade de filhos. Então, entender que nós somos filhos e podemos nos achegar ao Senhor, ter isso no seu coração, é importante, né, para que a gente se achegue ao nosso Pai. Jesus continua: santificado seja o seu nome. Né? Isso mostra que a prioridade é a glória de Deus. Eu estou orando, não para as minhas vontades, mas para glorificar o meu Deus. Santificado seja sempre o seu nome. E aí Jesus continua, né? Venha o seu reino. Ou seja, eu tô aqui, Deus, para pedir não a minha agenda, não é o que eu quero na minha vontade, mas é a agenda do Senhor. Né? E qual que é a agenda do Senhor na terra? Conversão, santidade, justiça, beleza, testemunho. Eu tô aqui para fazer com que o seu reino venha. Meu pedido aqui é que venha o seu reino, que as suas vontades, o seu desejo, aquilo seja decretado aqui na terra. Né? E aí Jesus continua: que seja feita a sua vontade. Ou seja, uma rendição inteligente. Ainda que eu queira aqui, Deus te pedir um monte de coisa, a sua vontade seja feita, porque eu sei que a sua vontade é melhor do que a minha. Eu me rendo a isso. Né? E aí Jesus continua, né? Lá o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso mostra dependência. Olha, eu sei que tudo que eu tenho, tudo que me alimenta, tanto a palavra quanto o alimento físico, tudo que eu tenho vem de ti. Né? Mostra essa dependência diária. E aí Jesus continua: perdoa como nós perdoamos. Ou seja, né? Jesus, aqui ele já nos mostra: olha, o relacionamento com Deus, ele tem que refletir no seu relacionamento com as pessoas. Quanto mais próximo de Deus você está, mais próximo das pessoas você está. Né? Quanto mais você está em Cristo, mais esse Cristo muda o seu relacionamento com o próximo. Se não mudar, tem algo errado acontecendo.
né? E por fim, né, ele fala, né, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, entendendo que somente o Senhor, né, é que nos faz vencer essa batalha, somente com o Espírito Santo, né, que nós podemos vencer essa batalha. Então, o Senhor nos ensina que a gente pode orar, né, através das escrituras. Os salmos mesmo nos mostram algumas orações, né? Nos salmos, a gente chama até alguns salmos de clínica da alma, né? Por exemplo, o Salmo 13 é um salmo de lamento, ou seja, Davi está reclamando, né? Reclamando. Por quê? Porque a gente reclama. E não é pecado reclamar, né? Mas ali ele está reclamando no lugar certo, né? Diante de Deus. Né? A gente não reclama com os outros, mas a gente reclama com Deus. Né? No Salmo 51 é um salmo de confissão, um salmo de confissão de pecado. Né? O Salmo 103 é um salmo onde Davi pede graça e agradece ao Senhor. Então, a gente pode orar, né, a palavra nos ensina a orar. E como é que sempre acontece esses métodos dessa oração que pode permear a nossa oração? Primeiro, né, Davi começa adorando. Senhor, tu és, começa adorando. Depois agradece. Né, eu tenho obrigado por tudo. E por fim, ele pede, né, conforme a tua palavra nos dá, né, e aí ele vai e faz um pedido. Essa oração bíblica, ela transforma a nossa oração porque ela nos mostra, né, o que é realmente algo que Deus vai ouvir a nossa oração, porque está dentro daquilo, né, que é a sua vontade. Então, primeiro adorar, depois agradecer e por fim pedir. Né? Então, essas três maneiras, né? Esse método, né? Chama método 3x3. Esse método é algo que pode mudar também o nosso relacionamento de oração. Mas e quando eu estou orando? E parece, né, que o povo fala que o céu está fechado. Deus não está ouvindo a minha oração. Eu preciso avaliar três coisas quando isso está acontecendo. Primeiro, a minha oração é bíblica? Eu estou pedindo algo que é bíblico? Né? Porque tem gente que pede coisas, gente, que, né, por favor, né? Ah, pai, eu preciso de um varão. Tem que ser um namorado de não sei quem. Deus não vai te dar, né? Estou dando um exemplo chulo aqui, mas a gente pede coisas que não são bíblicas. Se não está dentro da vontade de Deus, ele não vai fazer, né? Até porque é cuidado, né? É amor, né? Ele sabe dar boas coisas para os seus filhos. 2, o que eu estou pedindo glorifica a Deus e é bem para o próximo, ou seja, eu não estou fazendo mal para ninguém, estou glorificando a Deus no que eu estou pedindo. E isso não traz mal para ninguém? Né? E terceiro, né, eu estou disposto a obedecer quando Deus me der isso, eu estou disposto a obedecer a Deus. Né? São três ferramentas aí, quando a gente acha, né, que Deus não está ouvindo a nossa oração, para a gente poder avaliar, né, o que nós estamos pedindo. Então é isso, irmãos. Tinha muito mais coisa para falar, tinha tanta coisa que eu coloquei aqui. Né? Acaba que esse tempo vai sendo curto, né, do que a gente precisa conversar aqui, porque graças a Deus a palavra é rica e tão cheia de coisas para que a gente, né, possa conhecer ao nosso Deus. E aí a gente vai falando e o tempo é curto, né? Mas glória a Deus por isso. Então, o que eu quero que você saia aqui dessa aula hoje é com uma paixão no seu coração pela oração, sabe? Deixe que isso transforme o seu coração, esse desejo de relacionamento com Deus transforme o seu coração e que todos os dias, né, você deseje estar mais próximo, ter esse diálogo, né? Separe um tempo, né? Se for necessário, separe um lugar, né? Enfim, faça da maneira com que você vai conseguir ter esse tempo, valorize esse tempo, né? Valorize isso que Deus, né, nos deu, esse presente de relacionamento que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz. Amém? Vamos orar para finalizar? Senhor, nós te agradecemos por tudo. Te louvamos por tudo que o Senhor é. Te louvamos porque o Senhor é bom, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. E, Pai, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder falar com o Senhor. Que o Senhor fomente no nosso coração um desejo mais e mais de falar com o Senhor, de relacionar com o Senhor todos os dias, Pai. Porque nós sabemos que é dentro desse relacionamento onde nós estamos protegidos, cuidados pelo Senhor, que é o nosso Paizinho, que nos ama. Pai, que o Senhor possa transformar o nosso coração, o nosso caráter e conformar a Ti, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço. Fica com Deus. Ô, Miriam, Deus abençoe. Obrigada aqui pela presença. Eu que sou grata por poder, né, falar um pouquinho, né, da palavra de Deus aqui. E que o Senhor te abençoe ricamente aí sua vida. E que na semana que vem nós nos encontramos aqui de novo, né, para falar mais sobre vida prática, né, vida cristã na prática. Um abraço. Fique com Deus.